Olá pessoal, eu sou Viviane Menezes, eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, campus Quixadá, e agora eu vim aqui novamente com vocês, para apresentar o módulo de introdução ao App Inventor. Nesse módulo a gente vai realmente aprender a programar. A gente vai usar, como eu tinha falado lá no módulo 1, a gente vai usar o portal MIT App Inventor, que é uma plataforma para quem não sabe programar, não programou ainda, começar a desenvolver aplicativos. Então, é uma plataforma que está disponível na internet, ela é gratuita, código aberto e está disponível em português do Brasil, no nosso idioma. E aí, retomando o que a gente vai precisar. Na primeira aula, lá no módulo 1, eu falei que a gente ia precisar de um computador e de um dispositivo móvel, um celular ou um tablet, Então, a gente vai programar o aplicativo, fazer a interface gráfica desse aplicativo, os blocos que vão ser o código, o programa desse aplicativo no computador, e a gente vai ver esse programa, esse jogo sendo executado num celular ou em um tablet, certo? O detalhe aqui é que para tudo funcionar, eles têm que estar conectados numa mesma rede Wi-Fi. Então, o computador e o tablet ou o celular tem que estar na mesma rede Wi-Fi, ok? Para eles se comunicarem bem. E aí, o que nós vamos aprender nessa aula? Primeiro, a gente vai aprender a configurar os dispositivos para construir e visualizar os aplicativos. A gente vai ter uma visão geral da interface do App Inventor. Vamos conhecer o que é programação orientada a eventos, que é um dos fundamentos aí do App Inventor, e vamos iniciar a construção do nosso primeiro aplicativo, certo? Então, a primeira parte de configurar os dispositivos, Então, o que é que você vai fazer? No seu computador, você vai acessar a plataforma do App Inventor, nesse site aqui. Então, pessoal, esse aqui, que está aparecendo na tela, é o portal do MIT App Inventor, certo? A gente pode ir aqui nesse botão, Crie, que é onde a gente vai começar a criar os nossos aplicativos. Então, aqui vai ter uma mensagem de boas-vindas, Você vai apertar continuar. Vai ter algumas instruções aqui, alguns primeiros programas que vocês podem fazer, mas não se preocupe que nesse curso a gente vai dar todo o direcionamento para vocês criarem os programas de vocês. Bem aqui, provavelmente, o aplicativo de vocês, o portal de vocês vai estar em inglês, Então, aqui é o lugar de você definir o idioma, Então, vocês procurem aí português do Brasil para que os menus, todas as janelas fiquem em português do Brasil. Então, vocês estando nessa tela, você já está apto a começar a criar os aplicativos, Então, essa é a configuração básica que você precisa fazer no seu computador. Agora, eu vou explicar o que você precisa fazer no seu celular. Agora, pessoal, vou dizer o que vocês têm que fazer no celular de vocês ou no tablet de vocês, para configurar, o que vocês precisam configurar nesses dispositivos. Então, vocês vão procurar aí na loja de aplicativos de vocês, Seja o dispositivo de vocês iOS ou Android, vocês vão procurar esse aplicativo aqui, o MIT AI2 Companion. Esse aplicativo, ele vai ser o responsável por você visualizar o aplicativo desenvolvido no seu celular ou no seu tablet, ok? Então, essas são as configurações básicas. Então, pessoal, vou digitar aqui o nome do aplicativo. Vou colocar Fale para simplificar. Ok. Então, quando eu digitei esse nome do aplicativo e apertei OK, aparece aqui a tela de desenvolvimento do App Inventor. Então, nessa aula de hoje, a gente vai dar uma passeada aqui, o que tem nessa tela de desenvolvimento, Tem muita coisa e ao longo dos módulos vocês vão aprendendo mais e mais, Mas a ideia geral é que eu tenho aqui uma tela de um celular, onde eu vou desenvolver o designer do meu aplicativo, ou seja, como ele vai ser mostrado para o usuário. É o que você tem acesso quando você é usuário do aplicativo, de qualquer aplicativo. O que é que tem na tela dele.
Depois aqui, ao lado, tem uma interface de blocos, que é onde a gente vai colocar a programação desse aplicativo, tá bom? Então, a gente vai começar desenvolvendo o design. O design desse aplicativo vai ser muito simples. Eu quero que tenha só um botão na tela. Então, não vou me atentar muito para detalhes de design nesse nosso primeiro aplicativo, certo? Então, aqui... nessa paleta, né, aqui é onde tem todos os componentes que você pode usar no App Inventor. A gente vai ter uma aula dedicada só a explorar esses componentes, né? Mas agora a gente vai ter um botão e como é que vai funcionar? Você vai clicar, né, no componente que você quer, no caso é um botão, e você vai arrastar esse botão aqui para a tela, certo? Aqui eu vou editar o nome desse botão, porque vem um texto padrão, né? Que tem aí texto padrão do botão. Onde que eu consigo mudar o nome do botão? Aqui embaixo, eu vou colocar apenas Fale, tá bom? Então, esse vai ser o botão Fale. Ok, mas esse aplicativo, ele é só uma casca, né? Ele é só uma tela que tem um botão. Então, ele não faz nada. Então, eu quero que ele faça alguma coisa. Qual é a coisa que eu quero que ele faça? Eu quero que ele fale comigo, né? Então, eu vou procurar aqui um componente, né? Que vocês vão entender mais o que é componente, né? Nos módulos seguintes. Mas, nesse momento, vocês vão usar um componente que é texto para falar. Vamos procurar onde ele está aqui. Ele está em mídia. Texto para falar. E eu vou arrastar esse componente. Note que, diferente do botão, ele não apareceu na minha tela, né? Porque alguns componentes, eles não ficam explícitos, né? Eles estão por trás da aplicação. Aqui nesse painel, a gente tem tudo que tem no nosso aplicativo, né? Tudo que eu coloquei. O que foi que eu coloquei? Coloquei um botão e coloquei esse componente texto para falar. Então, nosso aplicativo vai ter só essas duas coisas referente, né, à interface gráfica. Então, agora nós vamos para a aba Blocos. Essa aba é onde nós vamos programar o nosso aplicativo, certo? E aí, vai ser importante vocês entenderem essa paleta aqui, né, que são os tipos de blocos no App Inventor. Ao longo do curso, a gente vai explorar muito esses tipos de blocos, né? Então, aqui a gente tem blocos internos, né, que são blocos dedicados aqui de programação, e a gente tem os blocos dos componentes, relacionados àqueles componentes, certo? Então, aqui a gente está usando o botão e o texto para falar. Então, quando eu clicar no botão, vai aparecer aqui um monte de blocos. Note que esses blocos têm cores diferentes, né? A gente vai entender ao longo do curso o que é que essas cores significam. Note que eles têm formatos diferentes, né? Uns encaixam nos outros e como. E essa é a ideia do App Inventor, que você aprenda programar, desenvolvendo esse quebra-cabeça, né? Como se você estivesse montando um quebra-cabeça, um programa, um quebra-cabeça para você montar. Então, a gente vai usar aqui o que a gente vai chamar de evento, né? O que é o evento? O evento é o que vai acontecer quando eu clicar em um botão. Então, eu vou aqui selecionar esse bloco, né? Que é um evento no App Inventor, que é quando o botão 1, né, quando ele for pressionado, ele deve fazer alguma coisa. Só que ele faz alguma coisa nesse momento? Não, ele não faz nada, porque eu não coloquei ainda o bloco que eu quero que ele faça. O que é que eu quero que ele faça quando o botão for pressionado? Lembra lá da aula de passo a passo de algoritmos, né? Eu quero que ele fale um texto que eu vou digitar. Então, agora eu vou no componente texto para falar. Então, nesse componente texto para falar, vai vir outros tipos de blocos referente a esse componente texto para falar. Então, eu vou escolher esse aqui, chamar texto para falar 1, né? Ou seja, eu quero que ele fale algo. Então, eu quero que ele fale uma mensagem. Que mensagem é essa? Então, essa mensagem eu vou precisar de um bloco de texto. Então, eu vou aqui no texto e vou pegar esse bloquinho de texto aqui, que ele se encaixa perfeitamente aqui na mensagem do texto para falar. E que mensagem eu vou querer que ele fale? Aí vai ficar a seu critério, né? Eu vou colocar aqui, olá, povo.
Então, eu vou colocar olá, vou colocar sem acento mesmo, tá, pessoal? Olá, povo. Então, essa é a mensagem que ele vai falar, ok? Então, relembrando, eu vou ter a minha aba de design, que é o que vai aparecer na tela do meu aplicativo para o meu usuário, e eu vou ter os blocos que estão encaixados aqui. Eu quero dizer que quando eu clicar no botão, chame esse texto para falar essa mensagem, olá, povo. Então, pessoal, agora a gente vai ver o aplicativo funcionando no celular. Então, aqui a gente vai conectar esse aplicativo no celular. Lembrando, né, que o computador que você está desenvolvendo e o celular, eles precisam estar conectados na mesma rede Wi-Fi. Então, a gente vai aqui em conectar, vamos usar essa opção assistente AI, e aí vai gerar um QR Code. Pronto. Quando a gente gera o QR Code, né, no celular, eu vou abrir o aplicativo do MIT App Inventor, né, aquele que a gente instalou lá no começo, o AI Companion. Então, a gente vai lá nesse aplicativo, tem espaço tanto para você conectar esse QR Code, como para você inserir manualmente o código de 6 caracteres que é gerado, né? Então, eu vou aqui ler o QR Code, vou escanear esse QR Code na tela. E aí vai abrir uma barrinha de progresso nesse site, né? E aí, no seu celular, você já vai ser capaz de visualizar, né, todo esse aplicativo que você desenvolveu, que na verdade é só um botão. Só que é um botão que ele fala, né? Fala o quê? Fala a mensagem que você escreveu lá, que foi só olá, povo. Então, eu vou clicar nesse botão fale. Olá, povo. E aí ele né, falou essa mensagem, e ele pode falar qualquer mensagem que você digitar lá naquela caixa de texto, certo? Então vamos retomar lá os slides para a gente entender como é que isso acontece, né? Esse conceito de programação orientadas a eventos, que é o que tem por trás do App Inventor. Então vamos voltar lá nos slides. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa programação orientada a eventos, né? Então, os programas, eles não acontecem geralmente numa ordem fixa, né? Eles respondem a acontecimentos. E aí a gente chama isso de evento, né? Qualquer ação ou mudança detectada, como por exemplo, um toque na tela, um clicar do botão, que é que a gente fez, né? Ou quando você desliza o dedo na tela do seu celular, ou quando você muda o seu celular de posição, ou quando chega alguma mensagem no seu celular, tudo isso são eventos. Então a gente vai programar para reagir a esses eventos, a essas interações que o usuário tem, o sistema tem com o programa, né? Então, hoje em dia, tudo é feito assim, né? Aplicativos, jogos, sites, editores de texto, tudo funciona com programação baseada em eventos, né? No App Inventor, a gente tem aqui alguns tipos de eventos. A gente tem eventos iniciados pelos usuários, eventos baseados em sensores, né? Como o sensor acelerômetro, eventos automáticos do sistema, né? Por exemplo, uma colisão no jogo vai ser um evento, alertas de bateria, alarmes e tudo mais, né? Os eventos iniciados pelo usuário, que a gente usou aqui, eu toco em um botão, por exemplo, podia ser clicar, podia ser digitação, né? Então, tem esse tipo de evento também. E aí, como que a gente vai usar eventos, né, no App Inventor? A gente precisa ter um componente, como vocês viram, um botão, né, ou um sensor, ou alguma coisa que reaja a esse evento, né? E o aplicativo, você vai ter que dizer no programa o que é que vai acontecer quando eu colocar aquele evento. Então, por exemplo, a gente falou lá no nosso programa do Fale Comigo. Ao clicar no botão, fale uma mensagem. Então, isso a gente disse. Quando acontecer o clique do botão, reaja dessa forma, né? E você pode colocar várias formas que pode acontecer num clique de um botão, né? Que, como, por exemplo, foi o que a gente fez nesse exercício de clicar no botão e o aplicativo falar a mensagem. Então, pessoal, espero que o primeiro aplicativo de vocês tenha funcionado, né? E a gente vai incrementar um pouco. Vocês têm muitas opções aqui no App Inventor. Vou dar apenas um exemplo. Ao longo do curso vão ter outros exemplos, né? A gente pode ir aqui em sensores.
procurar aqui sensores. E a gente pode usar um sensor muito legal que tem no nosso celular, que é o sensor acelerômetro. Esse sensor, ele reage, né, ele é acionado quando você sacode o celular, quando você inclina o celular, né? Então, vamos usar ele aqui, vamos procurar ele aqui, ele é o primeiro sensor acelerômetro. Eu vou incluir ele no meu... na minha interface gráfica, né? Ele não é algo que vai aparecer mesmo para o usuário, mas você sabe que tem um sensor acelerômetro aí, esperando, né? Que algum evento aconteça para fazer alguma coisa que você comandar. Então, vamos aqui na aba Blocos e agora a gente vai usar o evento do sensor acelerômetro. Então, eu tenho aqui o sensor acelerômetro e eu vou puxar esse bloquinho aqui, ó. Quando o sensor for sacudido, né? A gente vai chacoalhar o nosso celular, sacudir o nosso celular. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Que coisa que eu quero fazer? Eu quero falar uma mensagem também, né? Então, eu vou usar o componente texto para falar. Então, eu vou colocar aqui. Quando o sensor acelerômetro, né, for sacudido, chamar o texto para falar, só que eu não vou falar a mesma mensagem, né, que eu estou apertando no botão. Eu vou falar uma outra mensagem. Então, eu vou pegar aqui o meu bloquinho de texto e vou arrastar para cá, né, que ele se encaixa perfeitamente na minha mensagem e vou escrever uma frase, vou colocar assim, pare de me sacudir. Então, eu vou escrever essa frase e ele vai falar essa frase quando eu sacudir o celular. Então, pessoal, agora a gente vai ver como funciona essa nova funcionalidade que a gente colocou, né, no celular. Então, eu vou sacudir aqui o meu celular. Pare de me sacudir. E ele vai falar a frase, pare de me sacudir, que foi a frase que você colocou, né, para acionar quando o sensor acelerômetro for acionado, ou seja, quando você sacudir o celular. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham achado interessante, né, construir esses dois aplicativos. Isso é só o começo, né, de tudo que a gente vai desenvolver aqui nesse curso. E ao longo das aulas vocês vão aproveitando as ideias que vão sendo passadas aqui pelos professores para, né, incluir tudo isso no desenvolvimento do jogo de vocês. Até mais!